Fala galera, eu sou o Fernando Felas e você está no Insanome. Hoje eu gostaria um pouco de comentar com vocês sobre a Return Magic of Should Be Special. Se eu não me engano, falei correto. Eu já peço desculpa pra vocês pela minha voz, que está um pouco rouca, mas eu estava resfriado e tá demorando um pouco pra passar. Então temos aí essa animação que foi agora lançada em 2023 e no finalzinho ali de dezembro ela foi completa, com 12 episódios, e no último dia que foi lançado o episódio, no Japão eles anunciaram que já está em produção a continuação, embora eles não tenham lançado a data de quando vai ser a exibição dessa segunda temporada. No entanto, a gente já fica feliz em saber que vai ter uma continuação, então, já que a primeira temporada tem um finalzinho, embora o arco esteja fechado, a gente percebeu que tem mais história por vir. Vou falar basicamente para vocês um pouco do enredo ali e do que a história ali tem a nos oferecer. A história desse anime, ela começa pelo final, o que aparentemente para mim foi um pouquinho problemático, levando em consideração que logo no primeiro episódio a gente tem o fim de tudo e a forma como eles apresentam aquilo para mim foi um pouco confuso, mas não foi isso que me desanimou, é porque na verdade eles começam logo a animação numa batalha que eu achei que foi bem feita ali, a forma como a ação tá acontecendo, você já entra na história ali com tudo acontecendo sem saber direito o que houve, qual que é dos personagens, quem são eles e tudo mais. No entanto, ainda assim, é legal ver a luta e os poderes tudo acontecendo ali na introdução do anime, e foi justamente isso que me deu uma quebra um pouco de expectativa, porque eu acho que começou bem logo essa parte da luta. Não é spoiler dizer isso, porque acontece logo na primeira cena, todos os personagens morrem. E como a história não poderia acabar aí, logicamente, por algum motivo desconhecido, o nosso personagem Desir, ele volta para o passado com a oportunidade, então, de melhorar a equipe dele para que aquilo não ocorra novamente. Ou seja, que eles não morram, é preciso que eles treinem de uma forma mais dura para eles conseguirem superar aquilo que eles não conseguiram realizar logo no comecinho da animação. E essa quebra acontece justamente por você já ver que eles estão fortes, e aparentemente tinha dado tudo certo, mas tem uma viradinha ali que eles acabam percebendo que eles não mataram o inimigo e eles acabam falecendo. E quando volta o anime ali, de volta pra acho que 13 anos atrás, eles voltam de novo na época que eles ainda eram estudantes, quando eles ainda vão se conhecer, e você fica meio tipo, nossa, mas tipo, já tinha começado de uma parte de ação, eles já tudo mais evoluído, e agora vai começar desde o começo, então isso acho que me deu uma certa, sei lá, um pouquinho de desânimo, talvez eu diria. Mas aí o que aconteceu? Eu assisti esse e resolvi esperar, então, se lançar quase todos, pra mim poder ver mais um atrás do outro. Na verdade, eu geralmente gosto de fazer isso porque anima mais pra assistir, fica mais fácil de ver, principalmente quando eu não conheço essas animações que algumas são tão populares antes mesmo de serem lançadas que a gente já sabe que vai ser boa, e essas que a gente não ouve falar, eu prefiro esperar pra que eles lancem mais os episódios pra mim ver tudo de uma vez, porque daí eu acho que a animação em si ela tem mais oportunidade de ter chance comigo, porque geralmente eu acabo esquecendo delas. Então eu preferi fazer assim, deixei lançar mais episódios, e acho que foi uma boa ter feito isso, porque embora esse primeiro episódio tenha acontecido isso comigo, de ter dado essa desanimada, depois que você vai no ritmo dos personagens, de começar tudo de novo, de uma forma mais calma, então sendo nós também apresentados ali pra eles, a gente conhecendo aquele mundo e como os personagens são, aquilo vai ficando mais interessante, de uma forma mais gradativa. Eu acabei achando mais interessante, inclusive até os episódios que tem um desfecho, um ligando no outro, eu achei que fecha bem. Alguns episódios ali que tem a trama mais fechada, que parece que vai ficar mais chatinho depois, não fica legal. Ainda assim, você vê que o anime ele é uma crescente, assim, ele vai acompanhando bem a evolução de cada um deles, e a trama, embora seja, bom, de uma certa forma é simples, ainda assim é interessante. Eu acredito que esses manhwas, ou webtoons, ou webcomic, como vocês preferirem falar, dos coreanos, eu acho que tem algo diferente da forma como eles fazem, que acaba sendo interessante. E essas produções coreanas também são interessantes também pra gente assistir, e também dá também o destaque, a oportunidade deles de divulgarem de uma forma mais ampla o trabalho deles, que também é muito bom. Acho que a gente também não pode ser preconceituoso de acreditar que a única coisa boa são os animes originais japoneses. Eu lembro que quando eu comecei na minha caminhada, quando ainda jovenzinho, eu tinha um amigo que ele entendia melhor dessa coisa do mangá e do manhwa e dos animes, e ele falava pra mim, olha, se você for ler, você sempre pega o que é japonês, porque o japonês é melhor e o japonês é original. E com o passar do tempo, eu não sei se ele ainda pensa assim hoje, porque eu não tenho mais contato com ele, mas eu percebo que esse pensamento hoje tá meio defasado, ou talvez nunca tivesse sentido nenhum, porque não significa que só porque
os japoneses de fato fazem coisas muito boas, não significa que outras pessoas também não possam fazer. Inclusive, a gente sabe que aqui no Brasil também o pessoal brasileiro aqui tem lançado, alguns brasileiros vão trabalhar também lá no Japão, e a gente tem outros incentivos aí, como a JBC também, de lançarem os mangás aqui brasileiros também, que é muito legal também essa parte do apoio também para os nossos ilustradores também daqui. Então toda essa abrangência de histórias e culturas, creio eu que tem muito a acrescentar de uma forma geral ali no entretenimento, né? Eu sei que algumas coisas podem dar polêmicas, né? Como o Solo Leveling foi lançado ali e teve algumas mudanças ali de região da Coreia para o Japão e tudo mais. Eu entendo também toda essa discussão que foi levantada, mas voltamos para o assunto desse vídeo, né? Senão eu vou acabar falando um monte de coisa que já estou falando que não tem nada a ver. Então a produção do anime, ela tá boa, ela não tá sensacional, excelente, mas ainda assim tá super bem feita. A animação, os poderes, a forma como é conjurado, eu achei um pouco... eu esperava um pouco mais pra falar a verdade dessa parte, mas ainda assim eu acho que ficou legal. E não acho que seja a coisa mais importante da animação. Quando eu tava pesquisando um pouquinho pra fazer esse vídeo, eu acabei encontrando algumas páginas da Webtoon que estão disponíveis na internet e me deu curiosidade em ler. Eu acho que agora atualmente eu tô relendo o Solo Leveling, mas talvez quando eu acabar eu comece a ler esse, que eu fiquei bem curioso. Levando em conta também que eu não tenho noção de se é uma série longa ou mais curta. Inclusive, eu peço pra vocês, se vocês têm esse hábito de ler a Webtoons, ou webcomic, como vocês preferirem, deixa aí nos comentários algumas indicações que eu possa ler, que eu fiquei bem curioso agora para adentrar um pouco nesse mundo também desses manhwas coreanos, que sinceramente eu tenho me surpreendido com eles. Voltando ao assunto do anime novamente, hoje tá difícil. Então, a produção tá legal, cada episódio eu acho que segue bem, assim, o ritmo, eu acho que não teve uma decaída da forma como a produção foi feita. A história tá bem linear, você vê que os personagens, ele tem uma crescente, cada um deles, e assim, eu gostei porque não tem muita enrolação e nem por isso perde o conteúdo. Acho que tem algo bom ali nisso, é que assim, os personagens, eles sabem o que querem e aonde querem chegar com aquilo, e tem uma direção que você percebe que funciona bem ali na animação. E só pra comentar um pouco da história, pelo menos ali do princípio, ali onde a gente percebe, quando esses personagens todos morrem, esse que volta pro passado é o único que tem a consciência de que eles morreram. Então ele sabe tudo o que tinha acontecido, e ele já sabe o que vai acontecer de algumas coisinhas ali na escola, porque eles se encontram ali, eles formam aquele grupo quando eles são estudantes ainda. Algumas coisas que vão acontecendo enquanto eles são estudantes, ele já sabe qual vai ser a decorrência de certas coisas. Então ele já consegue bolar planos melhor, mais elaborados, porque ele já sabe exatamente o que vai acontecer. E outras coisas ele não sabe, dependendo da atitude que eles tomar de um ponto que mude o passado, ele não sabe o que vai acontecer, já que tá mudando. Então algumas coisas ele não consegue prever tão bem. Então ele é o único que voltou tendo consciência de que eles já eram amigos e que eles vão morrer no futuro, e assim ele tenta então fazer com que eles se unam novamente, só que dessa vez ele quer fazer um treinamento um pouco mais pesado com esses amigos que ele tem, para que eles se desenvolvam melhor, para que naquela luta que todo mundo morreu, eles possam agora saírem vitoriosos. E nesse decorrer até essa luta, que eles ainda têm um período longo até isso acontecer, então a gente vai acompanhando todo esse treinamento deles e alguns vilões que vão aparecendo ali durante esse percurso deles. Eu acredito que vale bem a pena de dar uma chance para esse anime, é 12 episódios só e a história tá legal, então já tem uma continuação também confirmada, mais um motivo aí pra gente ficar animado e à espera dos próximos episódios que estão por vir. Então fica a dica aí pra vocês. Eu agradeço a atenção. Para mais conteúdo aqui no canal, se inscreva e até mais.